Boa noite, passando aqui para compartilhar com vocês uma palavra que o Espírito Santo me deu ontem, né? Eu estava ali um momento ali conversando com a Aba e ele pediu então que eu fosse até a sua palavra, que ele ia falar comigo, ele ia responder minha oração. E eu gostaria de compartilhar com vocês porque essa palavra me edificou muito ontem, né? Bateu muito assim, respondeu bem, né, aquilo que eu estava conversando com ele. E a palavra de Deus, ela diz que nós devemos lançar, né, para ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, né. O que é ansiedade? É você ficar tenso, preocupado com aquilo que não aconteceu, com aquilo que ainda vai acontecer, né? A gente vê nesses dias as pessoas têm sofrido muito de crise de ansiedade. Ela está nervosa por aquilo que nem sabe se vai acontecer ainda. Ela fica ali, o emocional desequilibrado. Por causa desse nervosismo, acaba trazendo um desequilíbrio nas emoções da pessoa. E a Bíblia, ela nos ensina que a cada dia a gente deve viver um dia de cada vez, porque para todo dia já tem o seu mal, né? Então não adianta eu ficar ansioso, preocupado com coisas que ainda vão acontecer, né? Sendo que eu nem sei, por exemplo, se eu vou estar viva amanhã. Às vezes a gente fala isso e você fala, nossa, como você é amarga, mas é uma realidade, né? É uma realidade. Eu acho que a pandemia, ela veio bem assim, como um ensinamento pra gente nessa área, né? Onde Deus, ele nos ensinou sobre isso. Ele ensinou que nós devemos viver um dia de cada vez, né? Nós não sabemos o que vai ser do nosso amanhã, mas a Bíblia, ela tem uma esperança para nós, que é Jesus, né? Apesar de tudo estar difícil, toda a situação tá complicada, mas a nossa esperança, ela tem que estar em Cristo, né? Se a gente não vai viver algo maravilhoso aqui nessa terra, tem uma eternidade, né? Que nós temos que nos preocupar com essa eternidade. E é para onde vai a nossa alma, né? Então, assim, Pedro, ele fala isso. Então, a gente deve lançar para Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, né? Então, às vezes a gente reclama, a gente não para agradecer que mesmo com a pandemia, mesmo com tudo estando caro no supermercado, a gente tem o que comer, a gente tem saúde, né? A gente consegue levantar da cama, tudo isso é o que? É graça, é misericórdia, é favor de Deus sobre as nossas vidas. E nós, quando estamos ansiosos, nós carregamos um peso, né? Esse desequilíbrio emocional, ele traz um peso sobre as nossas vidas, né? E é um peso que a gente não consegue carregar, porque não está no nosso controle, não depende de nós o dia de amanhã, né? Eu posso aqui planejar, amanhã eu vou levantar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas quem vai garantir que eu vá conseguir realizar tudo aquilo que eu planejar? Então, a ansiedade, ela traz esse peso sobre as nossas vidas, e é um peso que a gente não consegue carregar, a gente fica meio que cambaleando, a gente não consegue carregar, porque é muito pesado para nós, né? Porque não depende de nós, foge do nosso controle. E a Bíblia vem nos ensinar isso, né? Que a gente deve entregar esse peso, então, para Deus, porque Ele sim consegue carregar esse peso e facilmente, porque do teu futuro, do teu amanhã, Ele já sabe o que vai acontecer. No meu amanhã, Ele já tem tudo planejado. Eu posso acordar e falar assim, olha, hoje eu vou fazer isso, isso e aquilo, mas Deus virá e falar assim, não, Dani, você vai ali, você vai fazer isso e vai fazer outro aquilo. É Ele quem dá a última palavra sobre as nossas vidas. Então, se você está com seu coração ansioso, o Senhor fala para você nessa noite, lance a sua ansiedade sobre Ele, que Ele cuida de você. Ele garante o teu amanhã, seja aqui na terra, seja na eternidade. Então, que você não se preocupe, né, com que a Bíblia até fala sobre isso, que a gente não deve se preocupar o que vai comer, o que vai vestir, porque Deus, ele cuida dos pardais, ele cuida dos lírios, né? Pode ver que a natureza tá aí, né, por si, os passarinhos sempre têm o alimento, né? A natureza, ela tá aí desenvolvendo,
E você acha que Deus ele não vai fazer isso com as nossas vidas? Você acha que ele vai negar bem algum para um filho, né? Mesmo que a gente não mereça, porque a gente não merece, tudo que a gente tem que entender que não é pela nossa capacidade, mas sim é graça, é um presente que Deus nos dá. Quando eu abro a geladeira, tem um alimento, não é porque eu trabalho para conquistar aquilo, é porque Deus ele me dá saúde para eu levantar da cama, ele me deu um emprego para eu poder trabalhar, e desse emprego eu consigo dinheiro, então eu consigo ir até o mercado e comprar coisas para eu comer. Não é simplesmente o meu trabalho, eu consigo as coisas, não. É Deus que me proporciona tudo. Então, se você está com o seu coração ansioso, o Senhor manda falar, lança sobre ele a sua preocupação, né? Para de ficar com a testa franzida. Eu tô com um sinal de expressão aqui, ó. porque muito tempo eu fiquei, sabe, assim, da ruga, né? Então tem que fazer um botox, já tô quase quarentena aí. Mas enfim, deixando a brincadeira de lado, né? Vamos falar sério, que é a palavra de Deus. A gente carrega esse peso da preocupação do amanhã, que a gente nem sabe, né? Como diz o livro de Eclesiastes, a gente fica correndo, é como correr atrás do vento, ou seja, não tem fundamento, você não sabe, e muitas vezes a gente trabalha e consegue bens pela misericórdia de Deus, consegue carro, consegue casa, mas a gente nem sabe quem vai aproveitar tudo que a gente está conquistando, né? A Bíblia mesmo fala isso, que o homem ele é tolo por causa disso, que ele trabalha, conquista, mas ele muitas vezes não aproveita de toda a riqueza que ele conquista, porque quando chega o momento dele aproveitar, já viu aquelas pessoas que lutam a vida inteira, agora eu vou me aposentar, agora eu vou descansar, não, daí fica doente, daí acontece uma coisa, ainda acaba que nem aproveitando aquilo que lutou uma vida inteira para conquistar, por isso que hoje é o dia de ser feliz, hoje é o dia de se alegrar, hoje é o dia de erguer a cabeça, mesmo com problemas, mesmo com dificuldades, hoje é o dia que você tem que estar feliz, você tem que estar bem, independente das circunstâncias, você precisa ter saúde emocional. Sei que é difícil ter saúde emocional, né, nesses dias que nós estamos vivendo, mas o Espírito Santo ele tem poder de dar isso para nós. A saúde emocional nada mais é que o quê? Que o domínio próprio, né? Que um fruto do Espírito, domínio próprio, né? Quando a gente começa a servir a Deus e o Espírito Santo então começa a trabalhar na nossa vida, nós adquirimos, né? O Senhor nos dá essa bênção, que é um dos dons é um dos frutos do Espírito, que é o domínio próprio. Ou seja, quando alguém bater no meu carro, qual que é a vontade? Eu ir lá e socar a cara da pessoa? Não. Eu tenho um equilíbrio, né? Eu tenho um equilíbrio emocional, eu tenho um domínio próprio. Eu sei lá, vou brigar com alguém, discuto com alguém, vou pra cima da pessoa. Não, eu tenho um domínio próprio, né? As minhas emoções, elas não me governam, né? Aquilo que Paulo sempre falava, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, não só na vontade, mas também nas emoções, tá certo? Então que você não fique ansioso pelo seu dia de amanhã, porque no seu amanhã Jesus já tá lá cuidando de tudo para você, tá bom? Então eu me alegrei muito com essa palavra, serviu muito para mim e eu queria compartilhar com você essa palavra. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e bom final de semana. Fica com Deus.